Salve pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Calejão Entrevista. Hoje eu tenho a honra de conversar aqui com o Cláudio Couto. Cláudio é um dos cientistas políticos mais proeminentes, mais destacados, mais respeitados do país, professor da FGV também, com quem eu já tive a oportunidade de interagir múltiplas vezes, já tive a honra de convidá-lo e ele aceitar, o que me encheu de orgulho, para escrever um capítulo inteiro do meu último livro, o Poder e Desigualdade. Cláudio, obrigado, querido, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao canal. Bem, César, quero primeiro agradecer o convite, prazer estar aqui contigo e quero dizer que se eu sou um dos mais proeminentes cientistas políticos, você é um dos mais generosos jornalistas. Obrigado, querido. Cláudio, vamos começar, cara, não tem como evitar o tema, o grande tema da semana no debate público, é o julgamento do Jair Bolsonaro, dos militares, né, das pessoas que estão sendo acusadas, foram denunciadas pelo PGR pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Como eu vejo, esse é um tema de suma importância não só por conta do que diz respeito ao momento, né, imediato, no sentido de punir as pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, no sentido de evitar que isso aconteça futuramente, já no ano que vem, a gente vai falar um pouco disso também, mas para, de alguma forma, talvez alterar um paradigma de funcionamento que está vigente desde a da ditadura militar, de impunidade, no qual esse tipo de questão vem sendo negligenciada e os perpetradores de questões como essa quase que invariavelmente passam incólumes. Vamos começar por aí. Como é que você avalia o que vai acontecer a partir de amanhã com o julgamento do Jair Bolsonaro e dos seus asseclas? Bem, César, acho que primeiro de tudo, né, você toca num ponto muito importante que é esse de uma possível mudança de paradigma com um julgamento que efetivamente vá até o fim e que condene os golpistas, né? Porque nós temos aí um histórico no Brasil de seguidas intervenções militares, golpes e tentativas de golpes que passaram incólumes, né? Passaram ali como se nada tivesse ocorrido. A própria República nasce no Brasil já com um golpe militar, né? Depois Vargas sobe ao poder em 30, também por meio de um golpe apoiado pelos militares. Né? O governo Vargas, tudo bem, acaba ali com o final da ditadura, com o final enfim, das ditaduras, né? Dos regimes fascistas derrotados na Segunda Guerra Mundial, e aí esses ventos antifascistas, anti-autoritários chegam por aqui, cai o governo Vargas, mas o próprio Vargas, quando volta democraticamente ao poder em 1950, né? Eleito em 1950, ele acaba, de tanta pressão que recebe, com o risco de um golpe, sendo levado ao suicídio. Né? O golpe só não acontece em 54 por causa disso. E aí você tem ali uma série de embrólios militares na sequência, né? Tudo acaba levando depois à eleição do Juscelino Kubitschek, que também por pouco não toma um golpe. Né? E houve o chamado golpe preventivo, né, do Marechal Lott, que acabou permitindo a tomada de posse do do Juscelino Kubitschek, porque você tinha ali também uma certa ideia, uma invencionice de que os votos que ele tinha obtido naquela eleição não eram suficientes para legitimar a sua vitória, como se fosse suficiente para legitimar de algum outro. Ele era o mais votado daquela eleição, numa época que não havia segundo turno, né? E aí, supostamente, por não ter obtido a maioria dos votos, ele não teria legitimidade. Conversa fiada, desrespeito à regra do jogo, não aceitação da derrota, mas Marechal Lott evitou que houvesse ali um golpe de Estado que gerasse uma descontinuidade da democracia. E aí, a gente o que tem? Tem depois, após a renúncia do Jânio Quadros, né, uma nova intervenção militar na cena, né, impedindo que o João Goulart tomasse posse efetivamente com todos os poderes presidenciais, se implanta ali aquele parlamentarismo improvisado para tirar poderes do presidente, mas isso é derrubado com um plebiscito, e depois o João Goulart assume a presidência da República para quê? Para sofrer um golpe pouco tempo depois, né, em 1º de abril de 1964, vendido pelos militares e seus apoiadores como 31 de março, mas na realidade o golpe foi em 1º de abril, uma data que eles quiseram evitar, e de lá para cá, enfim, tivemos aí a ditadura militar, mais de 20 anos de ditadura, tutela militar durante o tanto tempo, e aí o que acontece? Voltam os militares ao poder na esteira aí daquele político marginal do Congresso, que era o Jair Bolsonaro,
né, e querendo se manter no poder, e o próprio Bolsonaro querendo se manter no poder, tentam de novo dar um golpe. De novo, né, um golpe talvez com formas um pouco diferentes das anteriores, mas novamente tentam isso. Então acho que chegou a hora de dar um basta, né? Você vê quantos casos aqui eu fui mencionando, e poderia ter ainda mencionado mais outros, né, que ocorreram ali durante a República Velha, mas a gente teve várias dessas intervenções, e quem foi punido por esse intervencionismo militar, esse golpismo militar, e também apoiado por setores civis ao longo de toda essa história? Ninguém. Então, acho que chegou a hora de botar um basta, de dizer que nesse país não se dá mais golpe, que quem tentar fazer isso vai ser severamente punido, né? Afastar de vez os militares e golpistas de todos os tipos da cena política, e acho que isso começa com a transformação em réus desses envolvidos diretamente aí, que estão na peça acusatória da Procuradoria-Geral da República. E aí acho que a gente tem a grande oportunidade de dar uma histórica virada de página no país, né? Uma virada de página para que a gente, de fato, tenha uma democracia forte, sólida, e que sinaliza: golpistas não passarão. Acho que essa é a mensagem fundamental que o Supremo Tribunal Federal tem que dar agora. E que ninguém fique fora, aqueles, claro, que cometeram efetivamente, né, os delitos, que ninguém fique fora dessa punição, dos mais miúdos, né, aqueles palermas que foram lá no 8 de janeiro quebrar tudo e tentar suscitar uma intervenção militar naquele momento, até esses artífices aí do golpe, que são os que estão justamente envolvidos nessa parte mais importante do julgamento. Você sabe que tem um livro, enquanto você falava do suicídio do Vargas, quando o Café Filho assume, tem um livro maravilhoso do Wagner William, eu deixo a referência bibliográfica para quem quiser pesquisar, que chama O Soldado Absoluto, que conta exatamente essa questão do lote e aquele evento ali do cruzador do Tamandaré, e esse período muito conturbado, quando o Brasil quase viveu um golpe de Estado antes da posse ali do JK. É um material maravilhoso, eu deixo a dica aí para vocês, que é O Soldado Absoluto do Wagner William. E aí, ao encontro disso que você está propondo, Cláudio, a gente tem o Eduardo Bolsonaro, que, como todo mundo sabe, é um cara que se licenciou, basicamente abriu mão do mandato de deputado federal, vai para os Estados Unidos e está, de muitas maneiras, incitando a extrema-direita estadunidense contra o Alexandre de Moraes, né? No sentido de tentar incluir o nome do Alexandre de Moraes numa lista na SDN do Escritório de Controle de Ativos Financeiros, o que poderia aí causar toda uma série de dor de cabeças para o Alexandre de Moraes. Como é que você enxerga isso? Queria a tua análise, queria te ouvir um pouco a respeito dessa tentativa do Eduardo Bolsonaro de tentar utilizar o governo estadunidense para, de alguma forma, criar o caos na nossa política doméstica. Se você acha que isso vai ser efetivo, e como é que você avalia o embate que está acontecendo hoje de muitas maneiras entre esses grupos? O Bernie Sanders vem chamando de oligarquia, né? Essas big techs e o grande capital, tentando de muitas maneiras atropelar os estados democráticos de direitos, passar por cima dos estados nacionais. Queria te ouvir um pouco a respeito de tudo isso, sobretudo com vistas a que, se você acha que isso vai surtir algum efeito prático, isso pode causar algum dano para a nossa democracia. Qual que é a tua leitura sobre isso? Olha, eu acho que tem sim potencial de causar algum dano. A gente precisa ver efetivamente que medidas serão tomadas. Eu acho pouco provável que nenhuma medida seja tomada. Até já ali propostas legislativas tramitando no Congresso americano com a tentativa de punir o Brasil, né, e, portanto, a democracia brasileira por essa resistência que ela está impondo ao golpismo bolsonarista e militarista, né, acho que isso é o que está acontecendo agora, e o que o Eduardo Bolsonaro vai fazer lá é, digamos, dar continuidade ao projeto golpista, usando do quê? Usando da pressão externa para tentar desestabilizar a democracia brasileira, questionar a legitimidade das suas instituições, né, ameaçar, portanto, o bom funcionamento do nosso Estado democrático de direito. É esse o trabalho que o Eduardo Bolsonaro está desenvolvendo lá. O Eduardo Bolsonaro, que é bom que se lembre, é apontado pelo tenente-coronel Cid como um dos maiores entusiastas do golpe ali no seio da família Bolsonaro.
né? Ele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Né? Claro, você não tem, além desse depoimento, outras provas mais contundentes contra ele, mas o que nós estamos vendo agora é uma ação do Eduardo Bolsonaro voltada justamente a desestabilizar a democracia brasileira. E sendo esse governo Trump um governo extremista, um governo inimigo da democracia, inclusive internamente, né? As barbaridades que o trumpismo tem produzido dentro das fronteiras americanas também precisam ser apontadas. Diz respeito à decisão judicial, ameaça a juízes, extorsão de escritórios de advocacia, de universidades americanas, de governos locais, né? Ou seja, é uma grande barafunda autoritária que está em curso nos Estados Unidos, a qual o Eduardo Bolsonaro, né, foi se juntar para aí fazer o quê? Atuar na frente externa da política americana contra o país que ele supostamente deveria representar. Mas, em se tratando de um golpista, a gente não poderia esperar algo muito diferente. Então, acho que há, sim, algum risco de prejuízo, não teria muito nesse momento como divisar exatamente qual seria concretamente esse risco, para além do que essas propostas legislativas, né, de punir o Moraes financeiramente, impedi-lo de entrar no Brasil, eventualmente punir, no Brasil não, nos Estados Unidos, punir os outros membros também ali do Supremo Tribunal Federal, se fosse o caso, o Procurador-Geral da República, seja lá quem for, né, autoridades brasileiras no desempenho das suas funções constitucionais, por desempenhá-las, né, e contrariar, nesse sentido, o espírito golpista e o projeto internacional da extrema-direita, né, eu acho que é possível, sim, que o governo americano haja, né, e tem agido, como eu falei, para dentro e para fora, né, criando também constrangimentos a outras nações, né, fazendo barbaridades, né, como dizendo que vai anexar o Canadá, que vai invadir o Panamá, que vai anexar a Groenlândia. Veja, é tanta coisa absurda que esse governo Trump tem produzido que eu acho que o Eduardo Bolsonaro não teria um lugar mais adequado para se encontrar nesse momento que não fosse lá. Exato, cara. E você sabe que eu conversei com o Jamil Chad aqui no canal na semana passada, e ele estava dando conta disso, de como é que existe toda uma tentativa dessa extrema-direita transnacional de usar o Eduardo Bolsonaro para tumultuar a eleição, pleito presidencial do ano que vem, e principalmente um aspecto central, dessa estratégia é fazer uma maioria no Senado Federal. Tá? Tem um conceito muito interessante teu no Poder e Desigualdade, no capítulo que você redigiu, que me é muito caro, que é o governo congressual. Quando você fala do governo congressual, que é a forma, basicamente, para as pessoas que não estão familiarizadas com o conceito do Cláudio, é que houve basicamente uma transição, me corrija se eu estiver errado, mas uma transição de poder do executivo para o legislativo, de uma forma paulatina, que acontece sobretudo a partir do Eduardo Cunha, com as emendas impositivas e as PECs que foram sendo avançadas ali, e isso conforma o que você convencionou de forma brilhante a chamar de governo congressual. O Misael, que é um cara que você conhece também, o Jorge Misael, e eu gosto muito dele, ele chama isso de parlamentarismo orçamentário. Então, acho que são conceitos análogos que conversam, tem muito a ver o que você e ele dizem. Nesse contexto, cara, no qual a gente pode estar olhando por uma tentativa de ingerência externa, novamente, no ano que vem, e existe uma possibilidade da extrema-direita, de fato, fazer uma maioria no Senado Federal, o que daria essa propriedade de, portanto, passar a intimidar, a coagir os ministros da Corte Constitucional Brasileira. Tudo o que isso envolve, tendo o que você chama de governo congressual, qual, em ampla medida, o executivo fica um pouco refém do legislativo. O que a gente pode esperar do que vem a seguir em termos de eleição? Como é que você acha que a vida sociopolítica do país deve se organizar em 2026 com base na eleição presidencial? Olha, César, acho que a gente ainda tem um cenário muito aberto, né, para essa eleição de 2026. Né? As pesquisas que têm mostrado uma avaliação ruim do atual governo federal mostram que esse governo vai ter uma eleição difícil se não houver uma mudança muito drástica desse cenário que a gente tem hoje. Eu quero dizer com isso que mesmo que haja uma melhora, se ela não for uma melhora mais acentuada, ainda assim a eleição tende a ser uma eleição difícil. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E difícil, não só por essa situação específica do atual presidente da República, né, do presidente Lula, e da avaliação que ele e o seu governo vem recebendo,
mas também pelo fato de que se consolidou no país uma franja importante da sociedade que é extremista, né, que apoia candidatos extremistas, que tem posições extremistas de direita. Eu falo uma franja porque ela não é a grande maioria, né, mas ela é um segmento significativo, né, que se a gente pegar aí o que algumas pesquisas mostraram ao longo do tempo, gira ali em torno dos 20% do eleitorado. E 20% não é pouco. 20% é uma base de partida muito significativa. E acho que esses 20% podem aí levar o seu voto para candidatos extremistas, né, os mais variados, desde aqueles mais explícitos, né, como os membros da família Bolsonaro, seja o Jair Bolsonaro, que esse aí não vai ser candidato, porque não só está inelegível, como deverá terminar o ano preso, então acho difícil que entre em 2026 como candidato, né, mas, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que pode eventualmente voltar ao Brasil e ser o candidato do seu pai. Aliás, é o nome que eu sempre tive para mim, que era o nome mais provável do bolsonarismo na substituição do Bolsonaro, porque é o que tem mais ali o estilo agressivo, autoritário, virulento da família Bolsonaro, com uma vantagem em relação ao próprio pai, que é um sujeito muito mais articulado, né, muito mais capaz de elaborar ali um discurso mais consistente, um indivíduo que tem também uma articulação internacional importante, né, ele é um operador da extrema-direita global, hoje, e não à toa, né, tem sido visto, como o Jamil muito bem apontou no artigo dele e que falou para você em entrevista, né, ele é percebido como esse cara capaz de fazer essa articulação e levar a mensagem e produzir a ação política da extrema-direita em outros lugares do mundo e no Brasil, evidentemente, em particular. Então, acho que ele é um nome forte, e se não for ele, podem ser outros, né, os extremistas mais disfarçados ou enrustidos, né, como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que tem aqueles modos um pouco mais ali polidos, mas que na realidade defende as mesmas posições extremistas de direita que o bolsonarismo como um todo defende. Então a gente não pode se iludir com esse jeito um pouco mais suave na fala que o Tarcísio de Freitas tende a adotar a maior parte do tempo. Eu digo a maior parte do tempo porque de vez em quando ele diz, quando gente é assassinada pela polícia, que ele não está nem aí, né, que vão para o raio que o parta, né, vai fazer leilão, mete martelada que parece que ficou doido, né, vai ao comício, né, pela anistia aos golpistas que o Bolsonaro reclama e faz todo ali um discurso de apoio aos golpistas e, portanto, também ao golpismo, né, reivindicando a anistia, dizendo que não fizeram nada demais, ou seja, é um extremista, né, enrustido até certo ponto, né? Quem olhar com um pouco mais de atenção vai ver que é um extremista, ponto, né? Então há nomes aí que podem aparecer nesse campo. E eu vejo, eu nem estou falando de uma eventual direita convencional, tradicional, que acho que aliás tem feito falta, né? Morreu essa semana aí o Cláudio Lemos. Se a gente tivesse mais direitistas ao estilo do Cláudio Lemos, estávamos muito bem servidos, gente que joga o jogo dentro da democracia. Mas o que a gente tem visto não é isso, né? Ou é essa extrema-direita golpista e, portanto, autoritária, ou uma direita convencional que é legitimadora dessa extrema-direita, que a naturaliza, que participa dos seus governos, que faz alianças eleitorais com esse setor, né, que permite conviver com eles, ou seja, que não cria aquilo que em países como a França, como a Alemanha, né, se convencionou chamar de cordão sanitário, né, que é você criar ali um isolamento dessa extrema-direita autoritária para que justamente os riscos que ela coloca para a democracia não a atinjam. E aqui no Brasil parece que isso não tem grande importância. Essa normalização da extrema-direita é um dos problemas sérios que nós temos, porque a direita tradicional, convencional, pragmática, que está presente no Centrão, por exemplo, tem naturalizado essa extrema-direita. Então, tudo isso faz com que a eleição do ano que vem seja uma eleição muito difícil. Ao ponto de, por exemplo, garantir, não só para a presidência, mas para o Congresso, uma eventual eleição de uma maioria extremista de direita que pudesse fazer impeachment de ministro supremo, aprovar anistia, difícil saber nesse momento. Acho que é um risco real, mas eu não diria que é alguma coisa que vai acontecer. Acho que pode acontecer, mas tendo a imaginar que também aí é um pouco mais difícil. Acho que a gente ainda vai ter ali uma turma do miolo que não mesmo que às vezes naturalize essa extrema-direita, não necessariamente embarque em todas as suas aventuras, né? Então, acho que impeachment de ministro supremo, anistia golpista, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de condenar os golpistas, acho que tem muita gente que vai hesitar bastante em entrar nessa barca furada. Está acontecendo um pouco nos Estados Unidos, inclusive, né? O Trump
deportou, tentou não, ele de fato deportou venezuelanos sem o devido processo legal, e o juiz federal, o Jeb Boasberg, se manifestou, e aí ele começa toda uma bravata, dizendo que o cara era um radical de esquerda, que foi apontado pelo Barack Obama, e aí o John Roberts, que é, inclusive, o presidente da Suprema Corte, disse não, por aí não. E o Roberts não é um progressista para nada, é um cara Não, assim, longe disso, é um né? conservador. Exato, longe disso, é um conservador que até ele, aí eu lembrei de quando você falou, bom, isso também já está acontecendo, então muito pertinente a tua colocação, porque isso também já é um passo além, a ver como é que isso também vai se organizar no Brasil. Agora, cara, há cerca de uma semana houve um ato, uma convocação do bolsonarismo ali em Copacabana, né? E eles vinham bradando que vamos colocar 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana. A gente sabe que essa é uma perspectiva um pouco superestimada. 1 milhão de pessoas seria algo assim bastante complicado, para dizer o mínimo, eufemizar a questão aqui. Mas eu queria te ouvir. Eu acho, Cláudio, que eles esperavam no mínimo aí na casa das centenas de milhares de pessoas, ou talvez perto disso, talvez 100, 150, 200 mil pessoas, algo por aí, e os dados oficiais da USP e de outras instituições deram conta que tinha algo entre 16, 18, na melhor das hipóteses, para eles, a 20 mil pessoas. É muito aquém daquilo que eles de fato esperavam. E aí, 2 dias depois, não sei se coincidentemente ou não, muito se especula de que talvez a decisão do Eduardo Bolsonaro já tivesse tomada há tempos, os filhos já estavam matriculados em escola e tal, mas coincidentemente ou não, 2 dias depois ele anuncia a decisão de se licenciar do cargo, de ir para os Estados Unidos, e isso deflagra também, Cláudio, todo um contexto de briga na extrema-direita. A gente vê o Malafaia atacando o Marcos Pereira, a gente vê o Alan dos Santos atacando a Damares, então parece que cria-se aí uma divisão entre um grupo que quer manter o bolsonarismo como principal força aglutinadora e um outro grupo que percebe que, olha, ele está inelegível, permanecerá inelegível e muito provavelmente vai ser preso. É hora de dar um passo à frente e achar uma outra força que seja capaz de estabelecer esse nível de coesão dentro da extrema-direita. Como é que você avalia isso? Você acha que pode surgir uma outra força que substitua o bolsonarismo como principal força aglutinadora da extrema-direita? Você acha que no ano que vem ainda é o próprio bolsonarismo? Qual que é a tua avaliação considerando isso? Olha, eu acho que é possível sim surgir uma outra força, né? O projeto que acabou não dando certo, mas que mostrou uma certa vitalidade do Pablo Marçal na disputa da Prefeitura de São Paulo mostra que há espaço para nomes alternativos. Agora, claro, esses nomes também precisam ser criados, lançados, viabilizados, né? O Pablo Marçal já era uma figura muito conhecida, né, nas redes sociais, aí por uma grande parte do público, e isso facilitou que ele se projetasse dessa forma. Embora eu creia que por todas as barbaridades que também perpetrou na eleição municipal de São Paulo, dificilmente o Pablo Marçal não estará inelegível no ano que vem. Acho que é outro que deve ficar de fora do jogo pelas coisas que fez, né? Pelos crimes eleitorais que cometeu, inclusive o pior de todos, aquele no final ali, né, na véspera da eleição, né, colocando ali um documento médico falso, né, dizendo que o Boulos teria estado internado por problemas ali de consumo de drogas, esse tipo de coisa, que se mostrou falso, né? Então, um sujeito que apela para isso é muito difícil que não seja punido, perdendo, né, a sua capacidade de se eleger. Mas se não for o Marçal, podem haver outros nomes. Até talvez de uma direita que não tem exatamente esse perfil da direita bolsonarista, mas nem por isso é uma direita moderada. Estou pensando numa figura como Caiado, por exemplo, né, que vai tentar se viabilizar, o próprio bolsonarista ou extremista disfarçado, que é o governador de São Paulo, de quem eu já falei, é um nome possível que pode entrar nesse campo. Né? Agora, o bolsonarismo não é dono daquilo que ele próprio ajudou a fazer crescer, que é esse segmento do eleitorado de extrema-direita, que é ali um eleitorado significativo dentro da disputa geral de eleições majoritárias e proporcionais no Brasil. Né? Então, eu acho que esse eleitorado ele não é propriedade do Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro, sua família, talvez sejam a face mais vistosa, aqueles que chegaram primeiro, né? Tem ali o próprio apelo da liderança do Bolsonaro, a boa parte desses setores, que ele pode eventualmente transferir, por exemplo, para um filho. E também entendo que muito
ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos passa por causar impacto na disputa política nacional, no debate público, para justamente aparecer como um nome possível, né, para se colocar como candidato presidencial do ano que vem. Enfim, acho que é uma série de fatores aí que tem que ser considerados, mas acho que é um campo em disputa, né? E muito difícil nesse momento saber exatamente quem vai estar forte daqui, vamos colocar, a um ano, né? Porque a gente está em março, né? As convenções partidárias, para a gente olhar para o ano que vem, vão acontecer lá para abril do ano que vem, né? Então, a gente vai ter nomes efetivamente viabilizados a partir de julho, né? Quando aí você começa a ter a campanha oficial. Então, tem muito tempo até lá, né? As convenções partidárias vão ocorrer ali, a desincompatibilização de muita gente, por exemplo, tem que acontecer até o final de março. Então, veja, você tem muita coisa que precisa acontecer, e isso ainda deixa o cenário muito em aberto, mas que é um campo hoje consolidado, forte, para o qual o bolsonarismo efetivamente contribuiu, mas que não é propriedade do bolsonarismo, acho que quanto a isso não há dúvida. Perfeito. Vamos discutir um pouco a ciência política do campo progressista, então, considerando que a gente já gastou algum tempo e energia do outro lado. Existe muito a questão sobre se o Lula vai, de fato, tentar a reeleição, porque eu ouvi de gente que é próxima a ele, Cláudio, e que me disse, olha, o que é muito complicado é que é o seguinte, é um risco gigante para um retorno talvez não interessante, porque a história dele está contada. E a história se resume considerando que o garoto pobre que se candidata uma vez, perde, outra vez perde, outra vez perde, outra vez perde, depois consegue se eleger e depois se reelege, depois faz 2 vezes a sua sucessora e depois enfrenta todo um problema de lawfare, vai preso, não sei o quê. Finalmente, agora, com esse terceiro termo, consegue dar a volta por cima. Concorrer a um quarto termo, segundo essa pessoa, me disse, olha, teria que ser algo que de fato faça muito sentido, no qual a chance de vitória seja enorme. Porque concorrer a um quarto termo para perder, de muitas maneiras, o cara não vai querer sujar a biografia dele terminando a sua vida pública com uma derrota. E terminar nesse terceiro termo faria sentido, Cláudio, porque diz, olha, minha história está contada, agora é com vocês, eu estou com 80 anos, vocês é que toquem o barco a partir de agora, o que eu poderia contribuir eu já fiz e tal. Essa mesma pessoa que é muito próxima do presidente também me disse, agora é o Lula, é um cara que ele toma as decisões dele, ele quebra todo tipo de protocolo, é um cara que tem muita vontade, tem muita gana e pode ser que de fato, se ele sentir que as chances são boas e principalmente o fator saúde jogar a favor dele, ele vem para 2026. Por que eu te disse tudo isso? Porque eu já quero eliminar essa questão da equação. Fica fácil. Se o Lula vier, é o Lula, ele tem uma chance boa. Acho que aí a gente nem precisa gastar tanta energia disso, a não ser que se você queira me dizer se você acha que é o caso dele vir ou não. Mas depois que você me disser isso, o que você acha que acontece para além do Lula, seja em 2026 ou seja em 2030? Você vê Haddad, você vê a possibilidade de um Flávio Dino de repente sair do STF, você vê algum outro nome que tenha condição de assumir o protagonismo do campo progressista? Qual que é a tua leitura sobre isso? Vamos lá, acho que tem várias possibilidades também em aberto aí. A primeira tem a ver com como o Lula chega no ano que vem. Uma coisa que eu já mencionei aqui um pouco mais cedo, né? Se a gente tiver o governo recuperando a popularidade do próprio presidente, ele pode chegar, né, para uma disputa de um quarto mandato como uma figura forte e que pode perfeitamente postular essa posição, né? Não acho que isso seria um problema, mas depende de como ele chegar. Se ele não chegar tão bem, aí talvez seja o caso de tentar passar a bola para outro, né? Não porque isso vai gerar uma vitória eleitoral, né? Mas como você bem apontou, o significado de uma derrota eleitoral, não do Lula, mas de um sucessor, é diferente de uma derrota eleitoral dele, nessa eventual busca, né, de um quarto mandato. Então, acho que o significado disso, o impacto político é muito diferente. Claro, derrota é sempre derrota, mas há derrotas que são piores do que as outras, né? E aí, consequentemente, às vezes, tentar fazer já um sucessor, não no sentido só literal de governar logo após o terceiro mandato dele, mas de dar seguimento
ao seu papel de liderança, pode ser uma estratégia importante. Às vezes você perde uma para ganhar lá na frente, né? Isso pode acontecer. E há uma situação intermediária, né? Que se o governo chegar, e veja, e eu não estou tirando a possibilidade de, se o governo chegar, essa situação intermediária, com uma avaliação ali mediana, um pouco como tinha a Dilma na sua tentativa de reeleição em 2014, que não se abra a oportunidade do Lula passar o bastão, né, com um candidato que pode chegar competitivo, até porque muitas vezes o fator novidade, as pessoas podem estar falando, já está, muita gente pode considerar, não, realmente o Lula já tem que passar o bastão e podem ver algo positivo nisso, quero dizer, o eleitorado, isso pode até ser positivo para eleger um sucessor e dar uma continuidade mais efetiva ao governo que ele iniciou no que seria ali o próximo mandato, até com chance de uma nova reeleição, né? Porque se é um outro candidato, ele pode se eleger e eventualmente se reeleger mais à frente. Eu não vejo hoje outro nome que tenha a capacidade de ocupar essa posição que não seja o Fernando Haddad. Não há outro nome, né? Primeiro porque já foi candidato presidencial lá em 2018, então já tem uma certa visibilidade nacional. Segundo porque é o ministro mais importante do governo, né? O ministro da Fazenda. Agora, de novo, vai depender de como os próprios resultados econômicos bafejarem esse candidato, né? A gente viu recentemente, eu vou pegar uma situação extrema, não é o que a gente está vivendo no Brasil, mas só para usar de contraponto, a gente viu na Argentina, né, que o kirchnerismo apresentou lá o Massa como candidato, um sujeito que era o ministro da Economia num país em meio a uma calamidade econômica. Claro que é muito difícil para esse cara ganhar, né? E olha que ele ainda teve uma certa votação por rejeição ao Milei, né? É bom observar isso. Teve 2 turnos, tudo isso que a gente sabe. No Brasil, a nossa situação econômica é imensamente melhor do que a da Argentina. Não temos hiperinflação, temos uma inflação que está um pouquinho acima ali da meta, mas não é nada fora do controle. Temos uma economia que vem crescendo, não temos uma taxa de desemprego significativa, temos ali um custo de vida que está alto, sobretudo na questão dos alimentos, para a população de baixa renda. Então, se essa coisa não for devidamente equacionada até o ano que vem, isso prejudica a candidatura de um candidato que seja o atual ministro da Economia. Evidente, né, que isso prejudica. Agora, de novo, qual é o grau em que isso vai afetar a sua figura, a sua candidatura? A gente precisa ver como é que a economia vai estar lá na frente. Um nome como Flávio Dino, que você lembrou, não me parece que é um nome interessante para a esquerda nesse momento, inclusive para o próprio Flávio Dino. Porque imagine você, Flávio Dino vai participar na turma, né, na primeira turma, do julgamento do Bolsonaro e dos demais golpistas agora. Condena o Bolsonaro. Aí, ano que vem, sai do Supremo e se candidata a presidente. Vamos falar aí, ó, prendeu o Bolsonaro só para poder concorrer à presidência e ganhar dele, né? Algo pior até do que foi a ida do Moro para o ministério. Então, eu acho que seria, assim, catastrófico para o Dino e até para um projeto, né, do campo da esquerda ter o Dino como candidato neste momento. Pode ser que daqui a alguns anos, eventualmente, mas neste momento seria uma situação muito complicada, deslegitimadora dessa candidatura. E eu creio que o Dino, que é uma figura muito inteligente, sabe perfeitamente disso. Então, não vejo o nome dele como um nome possível nesse momento. E outros nomes, bem, cadê eles? A gente não vislumbra, né? Não vislumbra nenhum nome ali que se coloque fortemente como um eventual substituto do Lula, que não seja o próprio Fernando Haddad, né? Há uma carência de nomes no campo da esquerda. A direita, nesse sentido, está mais bem servida. Ela tem vários nomes que preenchem ali os seus requisitos. A esquerda não tem esses nomes hoje, né? Tirando, insisto, o Fernando Haddad com projeção nacional e com chance de chegar competitivos na eleição. A direita, como eu já falei, tem o Tarcísio, tem o Caiado, né? Tem esses nomes que podem aparecer, tem o Eduardo Bolsonaro, são nomes de projeção. Não estou entrando no mérito da qualidade dessas pessoas, não é disso que se trata, mas é da sua competitividade eleitoral. Na esquerda, a gente não tem nomes com tanta competitividade eleitoral. Perfeito. Aí, você colocou aí a questão da recuperação da popularidade do governo, né? Houve uma reforma ministerial, ou pelo menos não com a amplitude que a gente esperava e que as pessoas vinham acompanhando, esperando. Não até agora, mas, né? não até agora. Mas houve algumas mexidas ali, né, Cláudio? Houve, por exemplo, a Glaze ali fazendo a articulação do governo com as relações institucionais, o Padilha vai para a saúde no lugar da Nízia, o Sidônio assume a comunicação. Do que você viu até agora,
né, em termos de alterações nessa. Suponhamos que o governo vai para o vestiário perdendo o jogo, faz essas alterações, bota o time de novo em campo, e é o que você falou. Existem futuras alterações que ainda são esperadas. Você acha que isso, o que você vê até agora e o que você vê no horizonte, é o bastante para reverter essa queda de popularidade do Lula? E como é que, por exemplo, você enxergaria a entrada de uma figura como o Arthur Lira num determinado ministério? Muito se especulou, talvez ele viesse para o lugar do Fávaro na agricultura, ou talvez o Pacheco, não sei se viria também para a Esplanada, ou seria uma pessoa que iria disputar o governo do estado em Minas. Como é que você entende todas essas articulações sob a ótica de ter que resgatar a popularidade do governo Lula? Está no caminho certo? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que os passos dados até agora, eles não são suficientes, mas eles são, na sua maior parte, necessários para uma arrumação do governo. Então, vai resolver o problema? Não. Agora, é necessário no caminho da resolução do problema? Sim. Né? Podemos questionar algumas decisões pontuais. Né? A Glaze seria realmente o melhor nome na articulação política, tendo em vista o histórico recente dela, de alguém, inclusive, que é responsável pelo fogo amigo interno ao governo, né? Críticas públicas ao ministro da Fazenda? Bem, tem duas maneiras da gente olhar para esse problema. Uma é, ela vai para o governo e levar essa cisânia para dentro do governo. E aí, claro que a tendência é ser um grande desastre. Né? E até se for essa figura tão belicosa que se mostrou durante muito tempo, vai gerar dificuldades na interlocução com outros. Agora, há uma outra leitura possível que se pode fazer, que é, primeiro, ao colocá-la nesse cargo, o Lula, de certa forma, lhe dá responsabilidades. Então, ela sai daquela condição de franca atiradora que ela tinha lá na presidência do PT, e aí podia criticar à vontade o ministro da Fazenda porque não estava no governo, para uma posição em que, estando no governo, ela não pode fazer esse tipo de coisa. Ela é obrigada a defender o governo, isso implica defender a política econômica do governo e, portanto, também o ministro da Fazenda. Então, pode ser uma maneira que o Lula tem de acalmar a Glaze e o seu campo, pelo menos em algum grau. Outro dia já tinha aí o Lindbergh Farias, que é o companheiro dela, membro do PT, deputado federal também, criticando a política econômica. Então, enfim, nem tudo é tão fácil de se resolver, mas pelo menos aquela figura mais vocal que vinha sendo a Glaze tem agora um problema para resolver e não problemas para causar. Acho que essa pode ser talvez parte da estratégia do Lula que explique levar a Glaze para esse lugar. Então, acho que essa é uma leitura. Isso ficando ali no campo do próprio PT. Também a troca na saúde, a ministra Anísia, que é uma pessoa altamente qualificada como pesquisadora, né, como dirigente da Fiocruz, não teve um desempenho no Ministério da Saúde que tenha sido percebido como um desempenho positivo. Há ali uma série de problemas que ela de fato resolveu, que o pessoal que acompanha mais de perto a política de saúde apontou, mas o fato é, em termos da percepção pública, não é uma gestão que fez as entregas que o governo esperava. E aí, acho que a substituição, nesse caso, é normal. O Padilha é uma figura, claro, com mais habilidade política, porque é do ramo, ele é um político profissional, deputado, já exerceu esse cargo antes, já foi ministro, inclusive, da saúde. Enfim, é alguém que pode, talvez, ter ali um desempenho que desata certos nós que tem a ver com essa percepção pública da política de saúde, além de, eventualmente, de certos nós do ponto de vista de entregas concretas, em termos de políticas públicas na área de saúde que podem vir a ser feitas. Então, acho que nessa cozinha interna do PT, as mudanças foram feitas e acho que elas podem fazer sentido, sobretudo se no caso da Glaze o entendimento for o segundo que eu mencionei aqui. No resto, acho que no resto ainda precisa se resolver melhor, e a gente avançou muito pouco com relação ao resto. Há muita reclamação entre esses partidos que hoje têm ministros no governo. Veja que eu não falei partidos da base, porque acho que o problema é de outra natureza. São partidos que têm ministro do governo, mas não são partidos da base. Por que eu digo isso? Porque União Brasil tem ministro? Tem. O partido vota unido com o governo? Não. Né? Republicanos, mesma coisa. MDB, mesma coisa. PSD, mesma coisa. Então, veja, o fato de você ter esses partidos com ministros não significa que os partidos como tais estejam na base do governo. Significa uma coisa que eu tenho chamado aí de redução de danos, política de redução de danos. É melhor ter uma parte desse partido com você do que tê-lo inteiro contra. Então, acho que é nesse sentido que o governo partilha cargos, né, ministeriais e até cargos mais aí de segundo, terceiro escalão com esses partidos, para pelo menos reduzir
o eventual bloqueio que esses partidos podem fazer para as iniciativas do governo, se colocando integralmente na oposição. Acho que essa é a grande questão que está posta aí. E, nesse sentido, eventualmente, certas trocas, certos remanejamentos que podem aumentar a satisfação das bancadas desses partidos, tanto na Câmara como no Senado, porque tem também essa coisa, né, que tem que ser vista, não é só numa casa, é na outra, às vezes se agrada o partido numa casa, mas não agrada na outra, então tudo isso tem que ser mais bem equacionado. Esses movimentos podem ser necessários, eu diria, são necessários agora, a questão é, como é que você faz, né, porque às vezes você vai querer resolver o problema com um partido, digamos o PSD, que diz que está insatisfeito com os postos que tem, mas você vai tirar quem? Aí você tira, digamos, o Ministério do União Brasil para entregar ao PSD. Aí você cria uma frente de conflito no União Brasil. E aí como é que você resolve esse pepino? Então não é uma equação fácil de ser resolvida. E talvez por isso, não só por isso, mas por isso também, a gente tem aí uma certa demora para encaminhar essa questão. Na cozinha interna, no PT, era mais fácil resolver, porque ali o Lula arbitra. Agora, com os outros partidos, ele não tem esse poder. E aí a cautela, a estratégia tem que ser muito maiores, né? Tem que ser muito mais bem cuidadas do que nessas outras situações. E só para falar da última coisa, o Lira, não dá para ter um cara desse no executivo, né? Não é uma figura confiável, né? Acho que tem que tentar manter a melhor relação possível com ele. Agora, é alguém que, até pela importância política que ganhou, não iria para qualquer ministério, nem o da agricultura, acredito eu. Pode até indicar alguém, mas duvido que ele fosse para lá, né? E foi um sujeito que, vamos lá, criou muito problema com o governo. Diferente do Pacheco, que foi um pouco mais cooperativo, mas parece que já há sinais de que o Pacheco não tem interesse em ir para o Ministério, prefere se guardar para a eventual disputa do governo de Minas Gerais no ano que vem. Uhum. Hugo Mota, como é que você vê o novo presidente da Câmara Federal? Uma conte mais do mesmo da escola Eduardo Cunha, Arthur Lira? Você vê alguma diferença significativa? Como é que você enxerga a figura do Hugo Mota? Eu acho que ele ainda é uma figura a ser compreendida, a ser decifrada. A gente tem muito pouco tempo da gestão do Hugo Mota para já ter certeza exatamente para onde ele vai. Tentou mostrar aí certo pulso firme em certas confusões que ocorreram, né, ali na Câmara, né, certos embates, falando que não pode levar cartaz para lá, esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer muita coisa. A questão mais importante é como é que ele vai resolver a questão da agenda decisória dentro do Legislativo. Aparentemente, pelo arranjo que ele vem tentando ali gerir, no que se refere à ocupação das presidências das comissões permanentes da Câmara, isso mostra uma certa cautela, um certo cuidado. Né? Acho que até esse momento se mostrou menos belicoso do que era o Lira e menos voltado a uma lógica de extorsão do governo que caracterizou o Lira. Não estou dizendo com isso que ele não o fará no futuro, mas até agora isso não se manifestou. Acho que ele está tentando ali equilibrar as várias forças políticas de uma maneira que consiga conduzir a sua gestão com menos instabilidade política possível. Mas eu acho ainda que é uma questão realmente que a gente tem que esperar para poder ver para onde vai. Acho que ainda há muita questão a ser ainda decifrada, né, dentro dessa gestão Mota, e acho que o tempo ainda não é suficiente para a gente saber exatamente a que veio. A gente está falando de um político muito jovem, sem um histórico de atuação em cargo da magnitude desses, nem de cargos, vamos dizer, com menor magnitude, porque esse é muito grande, mas que pudessem já nos dar ali uma certa ideia de que apito toca. Uhum. Ô Cláudio, a gente está chegando no fim aqui, a ideia do canal são entrevistas como essa que a gente acabou de fazer contigo, densas, com um doutor no assunto, que tem muita propriedade, mas que não seja algo tão extenso, para não ficar muito cansativo, é algo aí entre 45 e 50 minutos, mas tem duas questões que eu queria trabalhar contigo para a gente encerrar. A primeira é a Zambelli, né? A gente está vendo aí um possível processo de cassação, talvez até prisão, não sei se exatamente se ela ficaria presa ou se seria um semiaberto, o que isso implicaria, 5 anos aí. E como é que é o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome do sujeito agora, que agrediu a Gustavo Gayer, né? O Gayer, que agrediu a Glaze. Chega essa hora do dia, minha cabeça já gastei tudo que eu tinha de neurônio. Agrediu a Glaze, agrediu também o presidente do Senado, o Alcolumbre. Isso, o Alcolumbre. E aí a coisa ganhou outro caráter, né, pra cima dele e tal.
a ver o que vai acontecer agora. Queria te escutar. O que você acha? Quais serão os futuros possíveis, tanto do Zambelli quanto do Gustavo Gaia? Olha, vamos começar pelo caso da Zambelli, né? Até porque houve pedido de vista, né, do ministro Cássio Nunes Marques, isso acabou, né, jogando para frente o julgamento final da Zambelli, né? O término do julgamento, ela já tinha 5 votos, né? Com o voto antecipado, inclusive do Fachin, 5 votos pela sua condenação, então ela deve pegar uma cana, né? Precisamos ver que tipo de cana será essa, semiaberto, como é que será isso, e justificado, né, pelo que ela fez. E uma cana pior que ela pode pegar depois aí por conta também da sua ação junto ao RECRE de Araraquara para invadir o site do Supremo, todas aquelas coisas que a gente sabe que foram feitas, né? Criar documento falso, né, supostamente assinado pelo Alexandre de Moraes. Enfim, a Zambelli acho que está em maus lençóis, mas vai sofrer por mais um tempinho antes da condenação efetivamente vir. O que até pode ter sido conveniente para o Supremo, porque aí tirou da frente esse caso da Zambelli, tirou também, né, só para mencionar, aquele da golpista do batom, né, que escreveu lá, rabiscou a estátua da justiça, da Temis, né, a deusa da justiça, Débora, que né? o Supremo. Isso. Débora, né, Débora, a golpista do batom, acho que é Débora, né, enfim, vai esperar um pouquinho mais também, mas essa aí já está presa, então isso não vai alterar muito a situação dela nesse momento, e também tudo indica que ela deverá ser condenada também, né, estava lá no quartel, né, pedindo golpe de Estado, depois foi para lá. Pichar a estátua, embora seja uma coisa reprovável, nem é o pior dos problemas. Né? O problema não é pichar a estátua, o problema é pedir golpe de Estado. É esse que é o problema. Né? Tá ali fazendo esse tipo de coisa. Pichar a estátua é só, digamos, o que a colocou na cena do crime. Não vou falar em batom na cueca, né, mas é batom na estátua. Nesse caso aí deixou claro onde é que ela estava. E no caso do Gayer, bem, aí é um caso muito interessante, porque a gente tem um sujeito que, como bolsonaristas costumam ser, fala demais, fala barbaridades, se nutre disso e acha que tudo bem, não tem problema, não tem risco nenhum. O próprio Bolsonaro fez toda a sua carreira política perpetrando esse tipo de atrocidade. Só que ele acho que se meteu com um cara muito maior do que ele, né? Que é o presidente do Senado, e se meteu de um jeito idiota, né? Porque fez um ataque de cunho sexual ao presidente do Senado, um ataque em grande medida gratuito, uma coisa completamente irresponsável e eu diria burra, né? Foi uma burrice que esse sujeito fez. E acho que, enfim, queria uma oportunidade, embora eu seja um pouco cético quanto a isso avançar até o fim, acho que ele vai mais levar um susto do que propriamente ser punido. Tomara que eu esteja errado e que ele seja efetivamente punido, porque se for, a gente vai mostrar que há limites para as barbaridades que os bolsonaristas perpetram, né? E por isso espero mesmo que o Alcolumbre vá até o fim com essa história. Mas precisa ver se ele vai querer ir, tem a turma do deixa disso, de repente o sujeito recebe uma suspensão ou uma advertência, e aí, digamos, há uma solução salomônica ali na dosimetria da sua devida pena. Eu acho que isso é mais provável do que, por exemplo, uma cassação de mandato, que certamente é o que esse sujeito merecia. É isso aí. Cláudio, obrigado, querido, pela tua participação brilhante, como sempre. Eu sempre aprendo muito contigo, sempre saio com novas ideias e perspectivas. Sempre um prazer te ouvir. Obrigado por aceitar o convite, pela participação hoje aqui no canal, viu? Eu que agradeço, César. Prazer falar contigo de novo. Estou sempre à disposição. Prazer falar aí com os seus espectadores, né? Seja ouvindo, seja vendo, seja fazendo as duas coisas. Sempre que precisar, estou à disposição. Valeu, querido. Um beijo para vocês também que nos acompanharam hoje à noite. Fiquem bem, cuidem-se. Tchau, tchau.